A mágica acontecendo agora na Mata Atlântica. Me lembro bem na escola, né? Quando se falavam do desmatamento, né? Que o maior desmatamento do mundo é na Mata Amazônica, na Floresta Amazônica. Um equívoco muito grande que foi... Não é um equívoco, na verdade, tá? Não tá errado. Mas a mata mais desmatada no mundo é a Mata Atlântica, onde nós vivemos. E eu já falei isso no programa várias vezes. Eu tenho visto recentemente, e por isso que eu vim dar uma volta aqui hoje numa parte aqui de preservação de Mata Atlântica. Eu tenho visto novamente o assunto vindo à tona do sumiço das abelhas na nossa região. Em todo o Brasil, na Europa, na própria Ásia, as abelhas estão desaparecendo de novo. Eu falei há muitos anos atrás, de uma palestra que eu fiz, que eu não me importava com as abelhas. Mas quando eu falo isso, eu tenho que tomar cuidado para não arrumar, para não pegar mal esse assunto, né? As abelhas, essas aí que nós conhecemos, que geram o mel, falando assim de uma forma bem simples, elas não são nativas da nossa região. As abelhas vieram de fora. Tanto é que o nome, né, a abelha africana, que é aquela perigosa que nós temos aí há muitos anos já vários casos até de morte de pessoas, né, em função do ataque de abelhas. As abelhas, olha aí, ó. Peraí que o meu telefone tá chorando aqui. Cancela. Eu botei no alarme aqui, mas o que tá acontecendo? Vamos de novo. Cronômetro, cadê? Alarme, cronômetro. Aí. As abelhas estão desaparecendo de novo. Por que é que as abelhas estão desaparecendo das grandes plantações? Por causa do uso de veneno, por causa do uso de agrotóxico. Eu vi matérias novamente de produtores de abelhas que perderam mais de 50 caixas, mais de 50 colmeias de abelhas de uma vez só. Elas morreram todas ao mesmo tempo. Mas curiosamente, foi logo depois que um avião passou pulverizando uma plantação ao lado. Passa tanta coisa na cabeça, né, que é difícil pegar uma linha e começar a falar, né? Então, vamos lá. Por que as abelhas estão desaparecendo do mundo? Com o aumento das grandes plantações, e é um aumento assim bem expressivo, áreas inteiras, porque a natureza demora muitos anos para se recompor. Muitos anos para se recompor. Agora alguns dias para acontecer. Então se nós pegarmos uma área que nem essa aqui, que eu estou tentando achar um lugar bom para gravar aqui, mas não estou encontrando. Toda essa área aqui, ó, são centenas de hectares de árvores nativas, de plantas nativas. Olha, vejam a riqueza que é esse solo aqui, ó. Aqui no Rio Grande do Sul, na Mata Atlântica, no bioma Pampa, nós temos em torno de 80 espécies por metro quadrado, ok? Então, a cada metro quadrado, né, sendo repetitivo, nós temos em torno de 80 espécies. Quando se faz uma monocultura, e é o que nós mais vemos acontecendo agora no nosso país, quando se faz uma monocultura e se lavra toda uma terra, vamos lá, 100 hectares, nós estamos trocando milhares de plantas por uma só, por uma espécie só, né? Nós estamos trocando centenas de espécies por uma só.
É claro que nos dias de hoje, com o grande crescimento da população, com pessoas precisando se alimentar, existe agora um movimento maior de pessoas comendo verduras e tudo mais, enfim, produtos aí da agricultura. Eu entendo que o número de plantações deve sim ser aumentado. Mas nós estamos errando na forma de como nós estamos fazendo as plantações. Trocar 80 espécies por uma não é um bom negócio, para nada. Para a natureza é uma tragédia. E para a humanidade também, porque os efeitos nós vamos sentindo somente muito tempo depois. As abelhas estão sumindo, então agora vamos falar um pouco sobre isso. Em 2007, 2008, eu fui fazer uma palestra uma vez numa universidade e um dos estudantes de biologia me perguntou então por que as abelhas estavam sumindo. Porque na época os telejornais famosos estavam noticiando isso. As abelhas no mundo estão sumindo, as abelhas no Brasil estão sumindo, é o fim da Mata Atlântica. Meu Deus do céu. Vamos lá, tá errado, isso é uma informação errada. Se as abelhas forem embora aqui da Mata Atlântica e não voltarem nunca mais, não vai acontecer nada com a Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica vive e viveu durante sei lá quantos anos sem abelhas. Aquelas abelhas que a gente conhece que fazem mel. As abelhas nativas da nossa região, o camoatim, a abelhinha pequenininha sem ferrão, a lixiguana, a lixiguana que tem o cheiro bom aquela, as mamangavas, os besouros, outras, nossa, são tantas que eu nem conheço, a gente nem tem conhecimento de todas elas. Essas sim são os insetos, né, vamos falar assim, os insetos que fazem a polinização da Mata Atlântica. Então, de novo, se as abelhas forem embora do Rio Grande do Sul e não voltarem nunca mais, não vai acontecer nada. Oh, meu cronômetro não quer me ajudar aqui hoje. Pô, tá difícil. Bom, também, né, cara, eu sou um tosco cronômetro. Tá, vou deixar aqui agora no meio da Mata Atlântica aqui pra não incomodar. Se as abelhas não voltarem nunca mais pro Rio Grande do Sul, pra Mata Atlântica, não vai acontecer nada. O grande número, a grande utilização de agrotóxico, veneno, nas plantações, está matando as colônias de abelhas inteiras, de uma vez só. Passou o veneno, puf, elas morrem. Os apicultores estão com grandes problemas em vários lugares aqui da nossa região, do Rio Grande do Sul, não na região do Vale dos Sinos. Ainda bem, como eu sempre digo, ainda bem que a nossa região não é propícia para as monoculturas e para o plantio de soja e plantio de trigo e essas culturas aí que tomam veneno, ao invés de tomar água, parece que eles estão tomando veneno. Essas grandes monoculturas, que são mais aí da região central do nosso estado, Uruguaiana, e seja lá para onde for, mais da metade do estado do Rio Grande do Sul investe pesado em monoculturas dessas soja, vamos falar em soja. E plantou soja, vem junto o veneno. Não tem como separar, é uma coisa assim de praxe, como a gente fala. Então, eu não sou contra esse sistema, eu já falei, azar, é assim que é e não tem o que fazer, não adianta ficar se posicionando contra, porque não vai mudar nada. A questão é evitar o consumo, eu sempre falei isso, a gente quer resolver alguma coisa, vamos cortar o mal pela raiz, como a gente fala. As pessoas são contra o desmatamento e não sei o que, e veneno e tudo mais, então é só não comprar verdura de pessoas que usam veneno. Isso, digamos assim, é fácil de fazer, mas parece que é tão difícil de conseguir entender isso, né? Falando sobre merenda escolar, falando sobre veneno, falando sobre a região da Lomba Grande. Nossa, eu tô lavado de suor, hein? Que calor, coisa boa, região aí hoje, mais um dia quente, né? A semana foi quente. Eu tenho visto nas redes sociais várias postagens, de novo, de pessoas que eu gosto até e admiro, se posicionando agora com relação a Brumadinho, que é o fim do mundo, porque o Brasil está matando, e aí já começa a misturar com o presidente e com não sei mais o que, e aí já parece assim que o problema do Brasil é isso agora, né? Se não fosse isso, o país estaria 100%. Eu só acho curioso que pessoas que estão se posicionando radicalmente
com esse assunto da tragédia de Brumadinho, da barragem lá, da mineração da Vale, que acontece, sempre aconteceu e vai acontecer mais vezes ainda, infelizmente é assim, né? Esse é o custo que nós estamos pagando. Só que eu vejo pessoas se posicionando e falando sobre isso, sobre tragédia de meio ambiente, só que são pessoas que não separam o seu lixo em casa. Então, na boa, pra mim não vale. A pessoa que não separa o lixo em casa não tem nenhuma moral pra vir na rede social falar sobre problemas ambientais. Porque o passo número 1, que é o mais simples, não é feito. E isso sim causa um dano ambiental diário, ano após ano. O grande problema do nosso planeta Terra é o lixo, e não a barragem que arrebentou lá. Isso ali é um problema bem local, bem local. Claro, eu estou falando isso porque eu não moro lá perto e eu não tive problemas com meus familiares. Mas eu que estou avaliando o cenário de uma forma um pouco mais ampla, nós não podemos deixar de pontuar isso. Não é esse o problema da nossa região, isso não interfere em nada na nossa região. O problema é o lixo que é descartado irregular nas nossas casas todos os dias. Isso sim é um problema de fato, que interfere nas abelhas. Aí sim, agora vamos voltar para as abelhas. Eu gosto de falar, daqui a pouco eu estou falando um monte de coisa e não estou falando nada. Eu sempre falo isso. Quando vai o lixo, orgânico principalmente, o lixo já é um mal por si só. Mas tá, vamos fazer de conta que a gente separa o lixo orgânico então. Ao invés de colocar tudo junto e tocar no caminhão e daí desaparece, né, porque parece que é mágica. Quando o lixo é misturado com o lixo comum, todo o lixo, e vai para um aterro sanitário, as abelhas vão lá. Porque as abelhas são curiosas e onde elas encontram doce, elas não sabem diferenciar o que é açúcar e o que é uma planta com néctar. Elas estão sempre na busca do pólen ou do néctar para fazer o mel. Quando elas encontram um lixo riquíssimo em açúcar, porque a nossa alimentação cada vez é mais açucarada, elas começam a comer esses açúcares que estão ali. E aí elas contraem fungos elas contraem, porque o intestino das abelhas ela não está preparado para este tipo de produto. Então quando a abelha entra em contato com o açúcar direto, ou com resto de refrigerante, resto de cerveja, resto de suco, resto de rapadura, resto de qualquer coisa, isso é um problema, isso vai gerar um problema na colmeia. Então o nosso lixo regular, descartado de forma estúpida, todos os dias, em todas as nossas regiões e nas empresas, nas universidades da nossa região, isso sim é um mal que parece que não vai ter fim e ele aumenta todos os dias. Eu fui fazer uma palestra em uma universidade que não preciso citar o nome dela porque não vale a pena, eu não quero arrumar uma encrenca com a universidade, mas eu fui lá fazer essa palestra. Quando eu me deparei com os lixos, porque tem as lixeiras aquelas, né, cada uma com a sua cor, né? Eu fui lá, olhei numa lixeira, olhei na outra, olhei várias lixeiras. Os lixos estavam todos misturados, todos. Pensei, que coisa curiosa, né? Quando eu comecei a palestra para uma turma aí de universitários, a primeira questão foi, eu disse, curioso, uma questão só para deixar aqui, já que nós vamos falar sobre meio ambiente, preservação e agricultura, eu gostaria de entender o que está acontecendo com o lixo aqui da universidade. Porque dizem que o povo é irresponsável, né? A grande massa, as pessoas que não têm acesso à informação, mas aqui dentro só tem universitário. E os lixos estão todos misturados. Então eu não estou entendendo. Eu vi que o professor não gostou do que eu falei, e eu não falo para as pessoas gostarem muitas vezes também, eu gosto de falar coisas que eu vejo, fecho com o que eu penso e aprendo, e a gente chega a uma conclusão. Então, se uma universidade, que tem o respeito de ser, né, uma universidade com pessoas de ensino superior, não consegue separar o lixo, né, o que será das pessoas sem acesso à informação, né? Aí vem as abelhas de novo. Nessa universidade que eu estava lá, ainda era final de tarde, as abelhas estavam no lixo, pegando tudo que elas encontram. Então existe uma confusão, né? A destruição que nós estamos causando no planeta Terra, ele é irreversível, a gente sabe disso, não tem volta, infelizmente, tá? Não tem volta, eu sei que não tem volta.
Uma parte é sem querer querendo, outra parte é por pura negligência, digamos assim, mas não é o fim do mundo. A evolução ela sempre gera, né, uma série de transformações, algumas drásticas, a maioria sempre benéfica, mas uma parte ela é danosa. E nós estamos passando por um momento agora onde muitas pessoas na cidade, muito lixo acumulado, muito veneno nas plantações, e aí o efeito, a parte ruim vem. E nós estamos vendo isso. Acúmulo de lixo nos grandes centros, acúmulo de lixo em pequenas cidades que recebem esse lixo. Então é todo um giro que acontece, né? Para nós estarmos hoje, nos dias de hoje, com internet, vivendo a era da modernidade. Eu não sou contra a modernidade, tanto é que eu vivo de um programa de televisão também, da consultoria ambiental. E a minha vida ela é também, digamos assim, baseada em cima de coisas da tecnologia. Essa filmadora aqui é uma coisa de alta tecnologia, embora não seja grande coisa, ela é bem simples, mas existe tecnologia aí e algum problema ambiental gerou essa minha filmadora, o tripé, essa camisa que eu estou usando, a internet que eu estou utilizando, né? Enfim, a questão é como nós podemos, sim, transformar isso numa coisa boa, porque é possível. É possível, nós vemos boas ideias acontecendo, soluções para todas as questões ambientais de fácil acesso, onde todas as pessoas podem participar. Tá chegando a hora do intervalo comercial, vou dar um tempo aqui, secar um pouquinho o suor aqui, porque eu tô escorrendo, tô na sombra. É cedo agora, é de manhã cedo e tá quente. Já voltamos. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Existem registros nos livros antigos de que as abelhas vieram para o Brasil, para a nossa região aqui, em torno de 1800, com os navegadores portugueses, os espanhóis, e eu acredito também que os chineses, 500 anos antes dos primeiros colonizadores chegarem aqui no Brasil, eles tenham trazido algumas espécies de abelhas também. Passados esses anos todos aí, né? Alguns livros falam sobre os registros que os indígenas sofreram na época com ataques de abelhas, porque para eles era desconhecido essa espécie, né? Como é uma espécie que não é daqui, veio da Ásia e da Europa principalmente, as abelhas vieram de lá. Quando chegaram aqui no nosso continente, né? Quando chegaram aqui na nossa região, elas foram viver no mato e com certeza, né, certamente encontraram os índios que moravam aqui, os donos das Américas, que não conheciam esse bichinho tão bonitinho, né? E então vários problemas, né, começaram a surgir porque não existia conhecimento dessa espécie. Então, só para deixar registrado o princípio, né, que a abelha já chegou causando problema aqui no Brasil, né? Depois disso, então, elas foram para a natureza e acabaram encontrando o seu lugar lá. É curioso porque a natureza, né, na sua grandeza, digamos assim, a força maior que rege sobre ela, sempre encontra, né, lugar para todo mundo, né? E por mais que que a espécie humana viva interferindo na natureza, ela sempre encontra uma maneira de equilibrar e de manter a harmonia entre todos, mesmo com os invasores, que é o caso da abelha. Essas abelhas invasoras, que geram um produto tão sagrado, que desde o Egito, nós temos registros também, que foi um alimento, foi o primeiro contato com açúcar que a humanidade teve, porque na época não se tinha o processamento de açúcar, e poucas espécies
tem essa concentração tão adocicada quanto o mel. O mel esse da abelha comum, não o melzinho do campo aqui, porque também gera mel, a abelhinha sem ferrão, eu já falei. Então, foi muito importante e continua sendo muito importante para a alimentação, eu sei disso, e ainda vai continuar sendo muito importante. Mas nós precisamos avaliar isso. O sumiço das abelhas vai acabar com a vida na Terra? Não. Porque eu vejo já que daí já começam as postagens radicais e aí pessoas começam a misturar os assuntos e começam a misturar com política e vira uma bagunça o assunto. Então vamos deixar isso bem claro. As abelhas, primeiro, não vão desaparecer por tudo. As abelhas vão sempre resistir. Vai haver uma diminuição e está havendo uma diminuição. Números dizem que no Rio Grande do Sul chegou a diminuir 70% em alguns períodos, tá? Então isso para a agricultura é muito danoso. Porque também são espécies que vieram de fora. É curioso, né? Esse assunto, quanto mais eu falo sobre ele, mais eu aprendo sobre ele, mais eu capino, mais eu planto. Nossa, eu aprendo tantas coisas, eu fico tão feliz em fazendo essa ligação entre uma coisa e outra, né? Num princípio, onde era só floresta e não tinha abelha, tudo certo. Depois, quando chegaram então os colonizadores, né, que devastaram esse país, enfim, aí vieram as abelhas junto. Mas junto com eles vieram muitas plantas que hoje são necessárias e importantes para a nossa alimentação. Então, digamos assim, fica elas por elas, ok? Mas o grande problema é que agora, passado um bom tempo, né, muitos anos estão se passando e nós estamos em conflito com a natureza periodicamente. Então, quando as grandes monoculturas começaram a tomar conta desse país, aí o problema veio à tona, aí o problema ficou mais visível. Agora, uma coisa que eu falo nas palestras, né, quando eu vejo uma notícia dessa, né, um apicultor que perdeu as suas 50 caixas de abelhas, tá? Eles vão lá, fazem as filmagens, é triste de ver, dá pena de ver os bichinhos agonizando, porque o veneno mata, né? O veneno mata algumas espécies na hora, algumas espécies anos depois, né? No caso, a espécie humana. Quando eu vejo a matéria de um enxame de abelha todo morto e eles falando sobre isso e pegando elas para levar para o laboratório e tal, para se chegar no resultado que a gente já sabe qual é, que é a utilização de veneno, eu fico pensando quem é que vem aqui no campo procurar um enxame ou uma colmeia de camotim que morreu também em função da pulverização, né, ou da utilização de agrotóxicos, né? Eu nunca vi matéria sobre isso, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Ou então, quem é que está preocupado com a mamangava, que é aquela abelhona preta desse tamanho, que a mãe sempre diz, cuida para não te morder, que a mordida dela, não é uma picada, ela morde, é terrível. A mamangava é a nossa rainha da Mata Atlântica. Mas eu nunca vi ninguém ir lá e pegar uma no chão e dizer, olha aqui, ó, tem uma mamangava morta e ela morreu por causa da utilização de agrotóxico. Ninguém se importa com os nossos bichinhos nativos, que são os donos dessa região e que sem eles, sim, se nós exterminarmos as mamangavas, os beija-flores, os pequenos insetos e as borboletas, aí nós vamos ter o colapso, porque são esses bichinhos que fazem a polinização dos pés de goiaba, dos pés de pitanga, dos pés de araçá, essas frutas todas da nossa Mata Atlântica, que é o que realmente importa falando da nossa sobrevivência na Terra, ok? As abelhas são responsáveis e importantes para polinizarem as espécies de fora. As espécies, as hortaliças, plantação de melão e outras culturas que vieram de fora. Um caso bem pontual que vale lembrar, porque todo mundo vai saber enxergar a cena, é o pé de maracujá, que tem aquela flor grandona, e ali, curiosamente, o maracujá ele é polinizado pela mamangava, que é uma abelha grandona nossa aqui da Mata Atlântica, né? Mas o maracujá ele é nativo da nossa região. Então, curioso que a abelha não faz diferença alguma. Na verdade, ela prejudica. Quando a abelha vai na flor de maracujá e pega o néctar, ela está tirando o alimento, ela está tirando o pólen da mamangava.
ou dos pequenos cascudos que vão ali, ou das outras espécies que habitam a nossa região, né? Então a abelha, na verdade, tem esse porém, ela ainda está tirando o alimento da fauna local. Mas eu já falei que ela é importante para a nossa agricultura, e como esse programa aqui fala muito sobre a importância da agricultura na nossa região, eu não sou contra as abelhas, né? Eu digo nas palestras às vezes, e até talvez não deveria dizer aqui no programa, mas eu dizia, eu quero muito que as abelhas se danem, ok? Mas por favor, não levem ao pé da letra. Eu expliquei e eu vou explicar de novo. Falando sobre a nossa região ainda, mais ainda, saiu no jornal INH a notícia maravilhosa de que, finalmente, a licitação foi aberta novamente para a conclusão da agroindústria. Então agora nos próximos dias alguma empresa vai ganhar, tomara que isso aconteça logo. O prazo é de 3 meses então para frente, da fechar contrato e documento, aquela coisa toda. Então para este ano, conforme a prefeita prometeu ano passado, que as obras andariam ano passado, né, o que a prefeitura poderia fazer, e a partir de um momento então precisa ser uma empresa de fora que faça o serviço. A nossa agroindústria, a gata borralheira do vale, ela que por muitas administrações virou motivo de briga e de troca de ofensas, e esse não fez e aquele não fez, e aí volta esse papo chato de política que me deixa tão triste sempre, né? Então a parte boa é que a gata borralheira, a agroindústria, ela sobreviveu, e agora a prefeita Fátima vai colocar ela em funcionamento. Esse pequeno passo que nós vamos dar na agricultura, porque vai ser uma agroindústria municipal. Eu, por exemplo, que tenho poucas plantações de pitanga e tudo mais, eu não tenho condições de fazer uma agroindústria para mim, para poder fazer geleia, para poder fazer chimia, né? Geleia e chimia, enfim, são parecidas, ou para fazer conservas, por exemplo. Eu tive uma produção grande de pepino, estou colhendo muito pepino, pepino dá bastante, né? Mas eu não tenho um ambiente, digamos assim, conforme a Anvisa exige. Quando eu fico é que não está vindo, né? Eu preciso dar uma carregada. Essa agroindústria municipal, que vai seguir todos os padrões da vigilância sanitária, vai ser um local onde eu, que sou um produtorzinho desse tamanhozinho assim, cadastrado corretamente, é claro, aquela coisa toda, eu vou poder pegar a minha pequena produção e ir até lá. E aproveitar esse espaço que é municipal, que está incentivando o pequeno agricultor, o menor agricultor, aquele que talvez nem se intitule agricultor, vai poder ir lá e fazer uma conserva com rótulo direitinho, com data de fabricação, utilizando touca e tudo certinho. Esse meu produto então, sei lá, daqui a pouco eu vou poder produzir aí uns 50 potinhos de conserva. Eu vou poder ofertar isso no mercado, ou vender talvez para merenda escolar, junto de uma cooperativa, enfim. Os benefícios são muitos. Eu comparo com Novo Hamburgo na época do sapato. Imagina se Novo Hamburgo tivesse ficado só produzindo o couro, o wet blue, que nós ainda mandamos para fora, e isso é uma tristeza, o couro cru, tira o couro e manda para fora. Imagina se nós só tivéssemos a produção de couro, ou até alguma coisinha assim, um pouquinho melhor, mas o grande negócio era fazer o sapato, para vender o produto com valor agregado, sendo repetitivo de novo e de novo e de novo. Uma coisa é vender 1 quilo de pepino no mercado, outra coisa é vender um potinho de conserva de pepino. Tem um valor agregado maior, a perda ela é praticamente zero, porque o pepino estraga in natura, né? Verde, quando a gente colhe, ele tem alguns dias que ele dura, depois ele se vai. Ele na conserva, ele dura por muitos meses, e ele agrega valor, porque daí ao invés de vender lá, sei lá quanto quilo, 1 e pouco, um potinho de conserva pode chegar a R$10, valores aproximados. Cada região, cada mercado, cada dia é uma situação. As ações da Vale do Rio Doce despencaram 20 e poucos %, né? Eu vi que foi um prejuízo de 70 bilhões de reais. E enfim, existe todo esse caos, nós vamos ouvir falar muito sobre isso essa semana. E eu toco nesse assunto só porque, de novo, né? Vamos deixar bem claro. Meus queridos amigos do Facebook e das redes sociais e das rodas de conversa,
não se posicionem radicalmente. Claro, cada um faz o que quiser, é o livre-arbítrio e eu respeito, assim como eu faço, né? E falo o que eu penso e acredito. Mas eu vejo que mais importante do que ficar metralhando agora o governo e a Vale e não sei quem e todo mundo, vamos olhar para o nosso umbigo, vamos olhar para dentro da nossa casa, vamos olhar para a nossa lata de lixo e vamos ver o que nós estamos também contribuindo, né, para esse problema que o Brasil está vivendo, econômico e social e ambiental. A participação do presidente Bolsonaro, a primeira vez que eu vou falar primeira vez que eu falo o nome de um político aqui, lá na Europa, né, em Davos, sei lá, não interessa também, desculpem a minha ignorância, mas eu vi pouco e eu vi a repercussão. Postagens nas redes sociais, né, que o presidente não falou, porque ele falou sobre agricultura, né, da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente e tal, aí pronto, né, daí gerou caos, porque agora todo mundo falando que é o fim da natureza. Na boa, me desculpem falar com sinceridade, dane-se o presidente, não importa o que vai acontecer lá em cima, o que importa é aqui embaixo, é aqui. O que importa é nós precisamos comprar verduras da agricultura local para poder sim, então, mudar a situação do nosso país. Se o Ministério da Agricultura se juntar com a BASF ou com a Solve ou com essas grandes empresas, que eu também nunca falo o nome, eu não estou nem aí, na verdade. Claro que vai gerar um problema de cima para baixo, mas a grande questão é de baixo para cima. Então, se nós não separarmos o nosso lixo na nossa casa, não economizarmos água, que o nosso rio dos Sinos vive com problema, e não comprarmos alimento da agricultura local, eu acho que nós não temos moral nenhuma para falar de presidente, para falar de secretaria, para falar de ministra, ou para falar de seja quem for. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então, se nós não fizermos a nossa parte, é muito fácil cobrar só a parte do outro, né? O programa Plantar para Crescer está no ar desde o ano passado. Nós falamos sobre agricultura familiar, nós falamos sobre preservação de meio ambiente, nós falamos sobre coisas que importam para a nossa região. Nós vamos começar as palestras a partir de março nas escolas, nas universidades novamente, e nos centros aí, Emater e Senar, e não sei mais aonde, nós vamos estar atuando nessa área fantástica, que é uma das soluções para resolver a falta de empregos na nossa região dos Sinos, na nossa querida Novo Hamburgo, e a região de entorno.